Aqui a gente fala sobre filosofia. A filosofia é um dos instrumentos maravilhosos que a gente tem para desenvolver uma teologia séria, uma teologia verdadeira, não essa teologia barata que tem aí, que todo mundo acredita em tudo, fala tudo, tudo cheio de misticismos, tudo cheio de fantasias. Isso não é teologia que tem por aí. Isso aí é um engano aí que as pessoas gostam. As pessoas gostam muito de misticismos, entendeu? Coisas sobrenaturais, inexplicáveis. Então, essa teologia que tem aí ajuda muito esse tipo de coisa. Mas a teologia verdadeira é aquela que vai ver a verdade, que vai perseguir a verdade. E por isso, ela vai questionar mesmo. Ela questiona, ela... Entendeu? Se alguém disse, aqui é uma caneta, pronto. É caneta? É. Então vamos criar todas as questões necessárias para confirmar se é caneta. Se ela for caneta, a gente comprova. Mas se não for caneta, a gente diz também. Isso é teologia. Agora, essa teologia aí, dogmatizada, né, que existe só para justificar o que todo mundo crê. Não, isso aí não é teologia, isso aí é um engano, isso aí é uma coisa, é um fanatismo qualquer. Isso aí não interessa. Para quem quer conhecer a verdade, isso não interessa. Entendeu? Quando você crê que uma coisa é verdade, você sabe, você pode descansar. Você entrega assim, olha, pergunte o que você quiser, questione, pesquise o que você quiser, porque eu sei que isso aqui é verdade. Não tem medo da pesquisa. Agora, quem tem medo de pesquisa, não pode, é pecado. Bom, aí tem alguma coisa errada. Por que está com medo? Se é verdade, é verdade. Tá bom? Então é isso que a gente usa, por isso que a gente usa tanto conhecimentos da filosofia, né, e de outras ciências, para que a gente possa, então, realmente ter uma teologia confiável. Confiável. E não essa coisa que está aí, dogmatizada, que só está aí para justificar o que já está por aí. Tá bom? Então aqui está falando, lembrando, a filosofia medieval. Como a gente quer conhecer melhor o que é filosofia, então a gente vai vendo aspectos ligados a ela. Então, na filosofia medieval, ou seja, da Idade Média, ela é a filosofia da Europa Ocidental, Oriental, que é do Império Bizantino, e do Oriente Médio, durante a Idade Média. Então você tem aqui 3 filosofias que se desenvolveram. Você tem a ocidental, né? Você tem a oriental, tudo ligado ao Império Romano, e também a do Oriente Médio, tá bom? Durante a Idade Média. Começa aproximadamente com a cristianização do Império Romano e encerra-se com a Renascença. A cristianização do Império Romano é lá anos 330, 350, então o Império Romano está se tornando cada vez mais cristão e aí vai surgindo uma filosofia apropriada dentro disto, tá? Claro que vai chegar um momento que a Igreja Católica já está com um poder tão grande que aí ela diz então o seguinte, bom, só vai haver essa filosofia, a filosofia, né, que a Igreja fizer, e as outras vão ser apagadas como heréticas, etc. Aí foi o grande problema da Idade Média, por isso que é chamada de Idade das Trevas, porque a Igreja Católica, né, que predominava naquela época, ela então passou a criar muitas proibições, tinha que ser tudo só dentro da visão religiosa, e isso gerou toda aquela Idade Média, toda a Idade das Trevas em relação à filosofia e a outras ciências em geral. Tá bom? Então começa aproximadamente com a cristianização do Império Romano, né?
A filosofia medieval pode ser considerada, em parte, como prolongamento da filosofia greco-romana. E só que agora de uma maneira mais limitada. Então tem a filosofia grega, depois vem o domínio de Roma sobre o mundo, ele pega essa filosofia e agora ele faz uma adaptação, né, dentro de uma visão agora romana. Então você vai ter uma filosofia greco-romana. Mas aí vem a presença do cristianismo, e aí também agora pega essa greco-romana e ela faz limites para que se torne somente, né, religiosa. E aí vem então o Oriente, o Ocidente e a medieval, do Oriente Médio, como a gente já viu. Que mais? 4. As filosofias judaica, cristã e islâmica, né? Judaica, cristã e islâmica, se derivam principalmente do platonismo, junto com discussões aristotélicas e outros discursos do raciocínio grego, como o estoicismo. Tá bom? Então, todos esses sofreram, digamos, essa influência platônica, né? Tanto a judaica quanto a cristã, como também a islâmica, porque elas casam mais com a questão religiosa. Tá? Dessas três, ainda não está aqui avisando, mas dessas três, a islâmica foi a que deu muito mais liberdade. Então, o mundo não caiu em trevas de verdade na questão de filosofia e ciências em geral, porque no mundo islâmico, onde o Islã estava, né, atuando, existindo, a filosofia continuou normal, né, teve um desenvolvimento grande, tanto a filosofia quanto as ciências, sem a intermediação, sem as proibições religiosas que, no mesmo nível que a Igreja Católica fazia no mundo cristão. Quinto, antes do início da era medieval, né, antes do início dessa era, lá para os anos 400, por aí assim, Agostinho de Hipona foi o principal expoente da patrística. A patrística é um entendimento filosófico, não é, que dirigiu a igreja naquele período, naquele primeiro período. Então tem essa informação. Foi o principal expoente da patrística e, com outros neoplatônicos, influenciou toda a filosofia no pensamento cristão ocidental. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai justificar, ele vai trabalhar justificando a presença do cristianismo, não é? E dentro de um entendimento filosófico, ele vai justificar a presença do cristianismo e até, em alguns momentos, justificar a ação do cristianismo fazendo as proibições que foram feitas e aí dando espaço para que no desenrolar, né, a idade das trevas se marcasse melhor, se determinasse melhor, até com raciocínios, né, desse menino, do Agostinho. Tá bom? Aí tem essas informações e a gente segue numa próxima oportunidade.